Eu nasci e fui criada na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Cresci e me criei aqui, e praticamente todas as minhas raízes familiares estão nesta cidade. Aqui tenho primos, primas, tios e tias, e além, é claro, dos meus pais que ainda moram aqui. Mas quando eu fiz 18 anos, eu passei na Universidade de Brasília, conhecido por todo o país como UNB, sendo reconhecida como uma das melhores do país. Bem, essa é uma daquelas oportunidades únicas. Com muito esforço da família para juntar dinheiro, eu acabei me mudando para Brasília para poder estudar. E mesmo Anápolis sendo aqui do lado, por ter que trabalhar e estudar, eu acabo tendo pouco tempo para visitar os meus pais. Por isso, eu valorizo todos os meus feriados, gastando meu tempo vindo até Anápolis para rever a minha família. A nossa cidade, mesmo sendo uma cidade importante do estado de Goiás, não tem lá muito movimento. E pelo menos nos bairros, a gente conhece todo mundo. E permanece aquele clima meio interiorano, parentescos e amizades que duram a vida toda. Em dezembro de 2018, as minhas férias de fim de ano da universidade coincidiram com as férias do trabalho. E assim, eu teria 30 dias livres de tarefas, trabalhos e compromissos. E essa era a oportunidade perfeita para voltar para a casa dos meus pais e tirar esses 30 dias de folga. E quando disse isso aos meus pais, eles ficaram eufóricos. Embarquei para Anápolis no dia seguinte pela manhã. Bem, eram mais ou menos 3 ou 4 horas de viagem. Então coloquei os fones, me aconcheguei na poltrona. Quando o ônibus ainda estava saindo do centro de Brasília, eu já estava quase dormindo. E quando acordei, o ônibus estava chegando na rodoviária. E logo avistei o meu primo me esperando ali no terminal rodoviário. O meu primo levou as minhas malas até o carro da minha tia. E não era lá essas coisas, mas era um bom carro. E foram mais 40 minutos de ansiedade até chegar no bairro. Eu estava chegando perto de casa quando vi dois rapazes passando por nós correndo, fazendo Cooper na calçada. No mesmo instante, eles me chamaram a atenção por serem gêmeos e bastante bonitos. Altos, fortes, de cabelos longos com uma trança. E tinham até uma tatuagem de um símbolo que eu não conseguia ver direito o que era. O meu primo, que era gay, brincou comigo dizendo que eles já eram dele e que se eu quisesse, que eu pegasse outros. Bem, não passamos disso. E mesmo ele sendo gay, era bastante discreto. Chegamos em casa e eu fui recebida com festa, churrasco e bebidas. Nossa casa ficava em uma das últimas ruas do bairro. E depois de nossa rua, já começava a passar a BR, que era a 060, que ligava Anápolis a Goiânia. E entre a nossa rua e a BR, havia um pequeno matagal, que dava a uma espécie de uma pequena colina, onde do lado oposto tinha a BR. Bem, já eram quase 6 da tarde, quando eu estava com os meus parentes na frente de casa. E foi quando vi aqueles gêmeos entrarem na casa da frente. Eram os mesmos gêmeos que vi mais cedo. E pensei comigo que eu tinha muita sorte de morar na frente da casa deles. Pera aí, galera. Galera, quero que vocês conheçam a Lilith. Essa aqui é a Lilith, galera. Fala um oi pra Lilith oculta, Lilith. Oi. Lilith. Essa gata aqui, galera, eu tô gravando, ela começa a derrubar tudo. Tem hora que ela derruba o molho, a internet cai. Ela sai derrubando os fios, tudo aqui embaixo da mesa. E aí, Lilith?
Tem o quê? Tem uma semana que eu adotei ela. A Lilith vai morar aqui com a gente agora, não vai, Lilith? Ela não deixa ninguém dormir, não. De noite ela começa... não, assim, ela dorme o dia todo, mas é à noite que ela quer brincar. Tipo assim, de madrugada, igual agora que eu tô gravando, ela quer brincar. E se eu tranco a porta e coloco ela lá fora, ela começa a chorar, querendo entrar. Né, Lilith? Vamos lá, continuando aqui. Pensei comigo que tinha muita sorte de morar na frente da casa deles. E as coisas só melhoravam para mim. Pouco tempo depois, a minha prima Tiele veio do outro lado da rua. E eu não vi direito de onde ela vinha. Mas minutos depois, eu descobri que ela vinha da casa dos gêmeos. Começamos a conversar sobre a vida e como as coisas estavam. E no meio da conversa, a minha prima me contou que estava trabalhando na casa dessa família, que ficava na frente da casa da minha mãe. E segundo a minha prima, eles eram de fora do país. O pai e a mãe eram donos de uma empresa de exportação de vinhos na internet e que tinham vindo para Anápolis por conta de um ente querido que morava na cidade e estava muito doente e precisava de cuidados da família. Perguntei à minha prima sobre os gêmeos e ela me contou que eles são os únicos filhos do casal e que, para minha sorte, para a sorte da minha prima, eles eram solteiros. A minha prima me alertou que eles eram pessoas gente boa, educados, pensativos, só que bem estranhos. Ela dizia que eles comiam muita carne, e algo entre 2 e 4 quilos de carne por refeição. Você tá louco? E de tempos em tempos, eles iam para a casa do tal parente que estava doente, para ajudá-lo. Porém, ela mesmo nunca havia visto esse dito parente. E era incrível como eu parecia ignorar tudo isso. O meu corpo palpitava de pensar naqueles rapazes. Eu estava apaixonada pelos dois, ou pelo menos atraída por algum deles. A minha prima disse que, se fosse o caso, ela poderia chamar os rapazes para o churrasco, para nos acompanhar nas bebidas, e a gente poderia aproveitar para nos conhecermos. Eu disse a ela que seria uma ótima ideia, e que ela poderia chamar eles, e que enquanto ela ia lá chamá-los, eu ia entrar e me trocar. E assim, fizemos segundo combinado. Naquela noite, eu conheci os gêmeos. Um se chamava Charles e o outro Carlos. Eles eram altos e fortes, e os seus olhos eram castanho claro. Bem, e poderia ser por conta da quantidade de carnes que eles comeram, porque tenho quase certeza que eles comeram quase metade de um boi naquela noite. Bem, passamos a noite ali brincando e conversando, e vez por outra, os olhos deles pareciam brilhar com os flashes do celular. As nossas fotos que foram tiradas com os flashes, os olhos deles saíam acesos, como se fossem um par de lanternas. Mas até aí tudo normal, pois algumas pessoas têm isso mesmo. E lá por volta de 4 da madrugada, eles se despediram de mim e da minha prima. Bem, e naquela despedida rolou até uns beijos. E eu já nem sabia mais o que estava fazendo, pois estava perdidamente apaixonada por um rapaz que eu conheci naquele dia. A minha prima acabou ficando com o Carlos e eu com o Charles. E na despedida, eu apenas troquei uns beijos e fui para dentro de casa para poder descansar. Bem, no meio da noite, eu estava quase pregando o olho, quando uma sensação constante de observação encheu o meu quarto.
Ouvi ao longe como se fossem latidos de cachorro, e acho que até mesmo uivo. Mas como eu estava sozinha e tudo na casa estava trancado, eu apenas me virei para o outro lado e dormi. Acordei no dia seguinte com o meu tio, o pai da Tiele, me perguntando onde ela havia ido na noite passada. Expliquei a ele que nos despedimos dos meninos naquela noite e eu a vi indo embora para sua casa. Bem, a minha prima havia sumido naquela noite. E com um dia de sumiço, parentes achavam que ela poderia estar perdida em algum lugar, ou ter fugido com um dos seus namorados, pois a minha prima fazia isso às vezes, e só reaparecia dias depois. Na segunda-feira, a senhora mãe dos gêmeos veio à casa da minha mãe perguntar sobre a minha prima, pois a minha prima era quem cuidava da casa. E naquele dia, ela não atendia o telefone e nem tinha aparecido para trabalhar. E no instante em que eu vi que a minha prima não havia aparecido no trabalho, eu senti um calafrio percorrer pelo meu corpo. A família já estava preocupada. E eu fui até a sala e ouvi a senhora dizendo que a minha prima não tinha dito nada e que ela precisava de alguém, pelo menos pela manhã, para ajudar na casa e ajudar com o almoço. Usei essa desculpa para poder ficar no lugar da minha prima. E assim, quando ela voltasse, poderia pegar sua vaga de volta. E eu poderia ficar perto do meu moreno estrangeiro. O corpo da minha prima foi encontrado na quarta-feira, próximo a um córrego do outro lado da cidade, totalmente de lá ajudar com o almoço. Usei essa desculpa para poder ficar no lugar da minha prima. E assim, quando ela voltasse, poderia pegar sua vaga de volta. E eu poderia ficar perto do meu moreno estrangeiro. O corpo da minha prima foi encontrado na quarta-feira, próximo a um córrego do outro lado da cidade, totalmente de lá ajudar com o almoço. Usei essa desculpa para poder ficar no lugar da minha prima. E assim, quando ela voltasse, poderia pegar sua vaga de volta. E eu poderia ficar perto do meu moreno estrangeiro. O corpo da minha prima foi encontrado na quarta-feira, próximo a um córrego do outro lado da cidade, totalmente de lá ajudar com o almoço. Usei essa desculpa para poder ficar no lugar da minha prima. E assim, quando ela voltasse, poderia pegar sua vaga de volta. E eu poderia ficar perto do meu moreno estrangeiro. O corpo da minha prima foi encontrado na quarta-feira, próximo a um córrego do outro lado da cidade, totalmente de lá ajudar com o almoço. Usei essa desculpa para poder ficar no lugar da minha prima. E assim, quando ela voltasse, poderia pegar sua vaga de volta. E eu poderia ficar perto do meu moreno estrangeiro. Estavam todos do lado de fora. Eu acreditei que eles iam viajar para algum lugar. Mas para minha surpresa, todos eles foram para um quartinho que ficava nos fundos da casa. Os filhos pareciam muito doentes, suando muito, e vez por outra se contorciam como se estivessem sentindo muita dor. Fiquei um pouco preocupada por parecer algo sério e que precisava de tratamento e não de isolamento. Então esperei um pouco até que todos na minha casa dormissem. E assim eu saí devagar pela janela e fui até a casa deles para ver se podia ajudar em algo. Bem, é como diz aquele velho e bom ditado: a curiosidade matou o gato. E nesse caso, ela quase me matou. Estava eu andando ao redor da casa, iluminando o interior com a lanterna do celular.
As coisas na sala estavam meio bagunçadas, com alguns abajures quebrados e alguns copos no chão. Ouvi então um som como latido de cachorro e um barulho de algo muito pesado caindo no chão. O som parecia vir do quartinho no fundo do quintal. Então eu fui caminhando devagar e tentando não fazer barulho. Apaguei a lanterna do celular e continuei a caminhada passo a passo. Um vento frio corria naquela noite e o pequeno quartinho estava com as luzes de dentro e de fora acesas. Ao me aproximar, eu ouvi umas batidas fortes contra a parede. Uma aflição me corria o corpo. Um cabo azul, desses de internet, parecia sair do quartinho e ir para casa. Mas com todas as portas e janelas trancadas por fora, não tinha como eu tentar entrar. Procurar saber do que se tratava. Fiquei dando voltas e voltas na casa, procurando alguma maneira de entrar. Até que vi que próximo da janela da cozinha, a grade do canto parecia meia solta, como se o reforço de cimento que prendia a parede não estivesse preso corretamente. Tentei o forçar, mas não obtive sucesso. Um daqueles guardinhas de moto que usam um apito me viu rodeando a casa e me abordou perguntando do que se tratava aquilo. Expliquei a ele que a família parecia manter um dos filhos trancado doente no quartinho e que eu precisava encontrar um jeito de ajudar. O guardinha me refutou dizendo que a família o informou que sairia para passar a noite fora e por conta disso até pediram reforços na segurança da casa. Bem, fiquei encanfinfada com essa informação, pois eu havia visto a família entrar no quartinho, mas não iria discutir com o guarda. Então, apenas pedi desculpas e voltei para casa. E não consegui dormir direito aquela noite. Na manhã seguinte, eu fui de novo para a casa da família para ajudar na limpeza. E já estava desconfiada daquele pessoal. Por isso, dessa vez eu dei menos abertura a eles. Enquanto eu limpava a casa, aproveitei para conferir até onde ia aquele cabo azul. Vasculhei a casa toda e achei no escritório um desses aparelhos DVR, onde se conecta câmeras de segurança. Bem, mas não consegui ver muita coisa, pois o Carlos, o irmão gêmeo do Charles, entrou no escritório bem quando eu tentava ver algo da noite passada. Ele foi enfático em dizer que eu não deveria me meter nos assuntos da família e eu deveria ficar longe do escritório. E pedi desculpas e saí do escritório. Saí dali com uma sensação desconfortável e que algo estava muito errado. Bem, eu não havia visto muita coisa, mas tinha conseguido a senha e o login do aparelho, pois estavam anotados em um papel. Então eu consegui tirar fotos. Da minha casa, eu consegui acesso remoto no DVR, pois o Wi-Fi deles pegavam em minha casa, por conta de ser muito próximo. As imagens eram aterrorizantes. As câmeras mostravam não o lado de fora da casa, sim, o lado de dentro. Como se fosse um tipo de registro, gravava os eventos da casa. Demorei muito para chegar nas partes importantes, pois tinha muita coisa do dia a dia. Mas a gravação da noite da morte da minha prima foi a pior coisa que já vi. A câmera do quarto dos gêmeos mostrava eles dormindo quando algo bizarro começou a acontecer.
Eles pareciam se contorcer e gritar muito. O seu corpo, de novo, os gêmeos pareciam se contorcer e gritar muito. Os seus corpos estavam mudando de forma e dava para ver a pele do seu corpo sendo rasgada e caindo, e pelo cobriam o corpo de ambos. Bem, já era por volta de 7 da noite, quando eu acompanhava os vídeos e fui desconectada. Uma mensagem na tela dizia que eu havia sido desconectada pelo administrador. Mas a imagem congelou em um take e mostrava um reflexo no espelho de trás dos pais dos gêmeos. Eu não precisei olhar muito. Eu sabia que se tratava da minha finada prima Tiele. Corri para tentar avisar os meus pais, só que quando cheguei na sala, eu vi algo de pé olhando pela janela de vidro. Era um animal imenso de olhos amarelos olhando diretamente para mim. Aquilo tinha pelos castanhos e uma baba escorria de sua boca. Ouvi um barulho forte de porta se quebrar e quando me virei, só vi aquele homem forte vindo em minha direção. Foi tão rápido que eu nem consegui ver do que se tratava. E só ouvi a minha mãe gritar e eu apaguei. Acordei dentro de um quartinho forrado com espumas acústicas. E na minha frente, 4 animais enormes. E um deles era perceptivelmente uma fêmea. Mas no geral, eram peludos, sem rabo e com olhos amarelos. Um fedor terrível de enxofre e cão molhado enchia o meu nariz. Eu comecei a gritar e chorar implorando por ajuda. E aquelas criaturas pareciam se deleitar com o meu sofrimento. Senti quando unhas daquelas coisas entraram na minha barriga, me rasgando. Senti uma dor intensa e o gosto de sangue enchia a minha garganta. Outro daquela criatura arrancou meu braço e pouco a pouco eu fui sendo destroçada. Naquela noite eu tive uma morte terrível e a família até hoje se muda de casa em casa. Eu tento os acompanhar, os aterrorizando com as minhas palavras e memórias, até que eu encontre para mim a justiça, e para eles um fim digno de todas as suas maldades. Essa é a minha carta psicografada, que eu deixo com a média Ellen. E o meu desejo é que as suas palavras ecoem pelo mundo, para que assim todos conheçam a família Monstro. Boa noite. Boa noite. Podem me chamar aqui de Miguel. E o caso a seguir é um fato real que aconteceu comigo na cidade de Maringá, no estado do Paraná, já há alguns anos atrás. Antes de vir morar em Minas Gerais, eu morei em Maringá, no Paraná. Em todos os finais de semana, juntavam-se todos os amigos e nós íamos para uma cachoeirinha, conhecida como Cachoeirinha dos 7 Metros, na cidade de Maringá. Era um lugar lindo, mas tinha muita história de mortes e assombrações naquele lugar. Os moradores locais dizem que antigamente os coronéis matavam os escravos e jogavam os corpos na água do lago durante a noite. Então, o povo dizia que provavelmente devido a isso, no local ocorreram muitos casos de afogamento. Em um belo sábado, eu e mais 3 amigos resolvemos ir até a cachoeira para nos divertir e também para nos refrescar devido ao calor que estava naquele dia. Todos nós nadávamos super bem, tanto é que saltávamos do local mais alto que havia para mergulhar no lago.
que ficava bem abaixo da cachoeira. E desse local que saltávamos, dava para ver um palhacinho de pelúcia que sempre estava lá no fundo do lago, pois não havia forma de pegá-lo, devido ao lugar onde ele estava, que era mais afastado. Em determinado momento, nos reunimos no alto e saltamos na água, saindo em seguida. Só que menos o nosso amigo Eduardo, que não apareceu. Então, mergulhei rápido e consegui tirá-lo a tempo, evitando desse modo que ele se afogasse. E assim que o Eduardo se reanimou, ele apavorado dizia que à medida que ele mergulhava, o palhaço de pelúcia ia crescendo e tomando forma. Ele então se assustou e tentou subir à margem, mas o palhaço ficou do tamanho de uma pessoa e os seus dentes se tornaram grandes e pontiagudos. E o palhaço era bem parecido com o Pennywise, de It a Coisa. E muito rápido, o palhaço pegou o Eduardo pelo pé, o puxando de volta para o fundo do lago. Todos nós nos assustamos, porém eu resolvi verificar. E subir no alto novamente para ver lá de cima e tentar ver o palhaço. Neste momento, eu estava sozinho lá em cima, mas de repente, eu ouvi uma risada e misteriosamente alguém ou alguma coisa me empurrou, fazendo com que eu caísse lá do alto na água e com muita violência. À medida que caí, olhei para trás e juro que vi uma silhueta de palhaço do alto da cachoeira. Também eu quase acabei me afogando, pois caí na parte mais funda do lago. E depois disso tudo saímos dali correndo e não voltamos mais lá. Passados 15 dias, 2 vizinhos nossos que eram irmãos morreram no lago da cachoeira. Dizem que um saltou sobre o outro e os 2 desmaiaram e acabaram se afogando. Isso foi estranho, pois eles estavam acostumados a irem ao local e jamais fariam isso. Será que, assim como nós, algo empurrou um dos rapazes lá de cima sobre o outro que estava na lagoa? Ou será a coisa? Nós nunca soubemos o que realmente aconteceu, mas nunca mais voltamos naquele local para ver o que realmente havia por lá. Boa noite. O que é lenda e o que é realidade não é porque não se acredita em algo que aquilo não exista, principalmente se fizer parte do sobrenatural. Olá, me chamo Matheus. Sempre que ouço falar em fenômenos sobrenaturais, é inevitável não me lembrar do dia em que me deparei com uma lenda aqui na cidade onde moro. Talvez eu até possa considerar isso como um privilégio, mas confesso que me deparar com um corpo seco não foi muito agradável. Foi num sábado, na verdade, no primeiro sábado de Quaresma. Na cidade onde moro, existe uma mata chamada Mata da Câmara. Um excelente lugar para fazer trilhas a pé, explorar a natureza. Ainda que hoje em dia esse lugar tenha sido aparentemente abandonado pelas autoridades locais. O meu pai e eu estávamos procurando espécies de orquídeas, mais precisamente aquelas amarelinhas que crescem nos troncos das árvores, também conhecidas como parasitas. Eram quase 11 horas. O sol estava forte, mas dentro da mata a impressão é que eram umas 18 horas. A névoa que se abrigava nos lugares mais remotos era tão densa que a visibilidade era quase zero. E por isso resolvemos não sair da trilha.
Havíamos caminhado já por uma meia hora e nada de achar as parasitas. Decidimos ir embora e tomar um sorvete, pois o calor era intenso. Porém, totalmente contraditório com o calor que fazia. Pois era a neblina que se tornava cada vez mais intensa. E quando percebi, não tinha mais a visão do meu amigo, e nem a do meu pai à minha frente. Chamei por eles, mas não me responderam. Achei que estavam de brincadeira e continuei caminhando. Comecei a sentir um cheiro muito forte de carniça, e parecia que tinha um boi morto bem na minha frente. Chegava a ser insuportável. E de repente um barulho sobre as árvores me fez perceber de que havia algo a mais naquele lugar. Parecia haver alguma criatura saltando de árvore em árvore. Eu somente conseguia ver o vulto passando sobre a minha cabeça de um lado para o outro. Decidi apertar o passo e em sinal do meu pai e do meu amigo. Aquele cheiro de carne podre já estava me dando enjoo. E foi quando ouvi como se alguém pulasse sobre as folhas secas no chão, atrás de mim. Senti um arrepio agudo subir pela minha espinha até atrás dos ouvidos. E num súbito momento de coragem, eu me virei para trás e pude ver a uns 5 metros de mim uma figura humanoide, com mais ou menos 2 metros de altura. Andava meio curvado em minha direção a passos lentos. A face era desfigurada, assim como todo o seu corpo, e extremamente magro. E o odor insuportável era ele quem exalava. Os seus olhos não possuíam vida alguma, mas continham uma maldade assustadora. Fiquei meio que paralisado por uns 5 segundos, que mais pareceram 5 horas. E foi quando meu pai me chamou bem atrás de mim. Olhei para trás e pude ver o meu pai e o meu amigo correndo em minha direção. E quando me voltei para o outro lado, a criatura lentamente estava desaparecendo em meio à densa neblina, caminhando lentamente. E quando meu pai chegou até a mim, ainda pude perceber também aquele cheiro horrível que eu senti, comprovando a mim mesmo que não se tratava de uma alucinação. Contei todo o fato a ele e decidimos ir embora na mesma hora. A lenda do corpo seco sempre correu de boca em boca nessa cidade, mas poucos realmente puderam presenciar sua aparição. E este é um fato que jamais vou esquecer por toda a minha vida. Boa noite. Boa noite, me chamo Carla. Este relato ocorreu na minha família e é muito contado pela minha avó e pela minha mãe. Uma vez, a minha família comprou uma casa que era só atravessar a rua e já era o cemitério. Mas a casa era lateral, quase ao lado do cemitério. Porém, com uma rua dividindo o cemitério da casa. A casa era muito boa e espaçosa, e não conseguiríamos ter comprado, logicamente, se ela estivesse localizada em outro lugar. Porque claro que valeria bem mais em qualquer outro local. Um dia, a minha mãe, a minha tia e a minha avó estavam distraídas, olhando para uma das janelas laterais da casa, que dava justamente vista para o cemitério. E ficaram ali conversando e observando um cortejo de várias pessoas. E ficaram então acompanhando aquele cortejo. E as pessoas iam andando lentamente. Mas então, o que os chamou a atenção foi que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Então, não estava havendo nenhum enterro. Começaram a se perguntar
O que então faziam aquelas pessoas ali todas juntas em fileira? Pensaram rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer macumba no cemitério. De repente, a minha mãe, mais atenta, observou horrorizada. E em seguida, apontou em direção ao cortejo. A minha tia e a minha avó não entendiam o que estava acontecendo. E foi aí que a minha mãe disse: "Olhem, olhem para os pés deles!" E quando todos olharam, foi de arrepiar e quase caíram para trás. Pois o cortejo todo de pessoas, eles não encostavam os pés no chão. E sim, quase que flutuavam bem pertinho do chão, porém caminhando, mas sem encostarem no chão. Depois desse dia, a minha avó praticamente proibiu que todos abrissem as portas e as janelas que davam de vista para o cemitério, principalmente na Semana Santa e em noites de Quaresma. Boa noite. Alguns tiros em árvores a longa distância. Claro, pois estamos falando de um rifle. Havia uma área específica de atividade de predadores. Eu ajustei o meu alcance e ampliei um pouco. Bem, eu me aprofundei muito nessas histórias assustadoras. Olá, Fael. Sou eu de novo, a Brenda que mora no Kentucky, nos Estados Unidos. Recentemente, eu tenho enviado alguns relatos de experiências sobrenaturais que tive ao longo dos anos que morei aqui, nesta área de florestas e montanhas nos Apalaches. Bem, esses outros 2 relatos são experiências recentes que eu tive por essas florestas. Isso aconteceu na quinta-feira passada. Eu tenho procurado um canal para enviar esse relato e compartilhar essas experiências. Não sei se o Elite Oculta é o lugar certo, mas Fael, fique à vontade para contar a minha história do jeito que você achar melhor. Ok, eu entendo perfeitamente se ninguém acreditar nisso, pois ainda eu não tenho certeza do que diabos aconteceu. Mas os meus amigos e eu nos sentamos e chegamos a um consenso sobre os eventos. E todos concordaram que testemunhamos a mesma coisa. Eu e 2 amigos estávamos caminhando na floresta de Beirelpineicos. E essa floresta tem várias trilhas, principalmente as conhecidas. E caminhávamos com as nossas mochilas de camping em uma sexta-feira durante um fim de tarde. Estávamos seguindo a trilha para montar acampamento naquele fim de tarde. E enquanto caminhávamos, percebemos que estávamos saindo da trilha. Eu perguntei ao meu amigo Kevin, que seguia na minha frente, por que ele estava saindo da trilha. Então, ele perguntou à nossa amiga Sarah, que estava na frente dele, a mesma coisa. A Sarah, que estava na frente, ela nos disse o seguinte: "Estou ouvindo uma mulher falando, vocês não ouvem isso?" Bem, não ouvimos nada. Tentamos convencê-la a deixar para lá, pois já estava meio escuro e estávamos perto de onde queríamos acampar na trilha. A Sarah insistiu que o que ela ouviu soou como uma mulher pedindo ajuda e que parecia muito próxima. Então, acho que ela se sentiu no dever de investigar uma possível mulher em perigo. E nós estávamos totalmente confusos sobre o que fazer. Ok, eu fiquei um pouco assustada, porque ela estava falando sério. E nós
não podíamos ouvir o que ela estava ouvindo. E foi aqui que a coisa ficou estranha. Nós apenas nos aventuramos fora da trilha cerca de 300 ou 400 metros. Mas em um ponto estávamos completamente perdidos. Bem, não temos nenhum equipamento sofisticado ou equipamentos de GPS, porque nunca precisamos deles. E já estivemos nessa trilha o suficiente para saber que não tínhamos ido muito longe. Porém, não conseguíamos encontrar a trilha em nenhuma direção. E depois de caminhar por cerca de 15 a 20 minutos, eu comecei a me sentir estranha, meio tonta, desmaiando. E quando mencionei isso aos outros dois, eles disseram que também se sentiam esquisitos. Era como se algo estivesse mudando o ambiente ao nosso redor, ou nos movido de alguma forma para outro local. Bem, eu não tinha ideia de que caminho seguir, e agora estava totalmente escuro. A minha amiga Sarah disse que a voz da mulher havia dito o seguinte: "Estou aqui, por favor me ajude." Ela disse que parecia que a mulher estava machucada e chorando. Então aqui estávamos, de alguma forma perdidos, depois de caminhar por cerca de 20 minutos, fora de uma grande trilha, porque a minha amiga estava ouvindo vozes. Decidimos parar de andar, porque a última coisa que você quer fazer à noite é se perder ainda mais. Tínhamos 2 barracas e sacos de dormir em nossas mochilas. Então encontramos uma clareira e as montamos. Combinamos que assim que o sol saísse, encontraríamos facilmente o caminho de volta para a trilha. E antes mesmo de nos deitarmos para descansar, eu percebi que uma árvore perto de nós se movia como se algo a estivesse subindo. Estava muito escuro e eu uso óculos, então eu tive muita dificuldade para ver. E foi aí que eu chamei os meus amigos para ver. A princípio, eu pensei que fosse um bicho, mas não era bicho, não era nada. Eu podia ver o contorno do que parecia ser uma forma humana, mas como uma criança. Aquilo estava completamente nu, com dentes pontiagudos, garras, cabelos vermelhos e desgrenhados, olhos negros e ameaçadores. A melhor maneira que eu posso descrever é que a coisa parecia uma criança demônio. Eles também viram. E daí, o meu amigo disse: "Que diabos estamos olhando?" E foi quando ele finalmente viu. Todos disseram a mesma coisa, porém estava muito escuro, mas ainda visível pelas lanternas dos celulares. E também vimos a folhagem ao redor sendo deslocada e sacudindo. Todos nós ficamos parados, ainda sussurrando teorias sobre o que pensávamos ver. Eu pensei que talvez fosse algum tipo de ilusão de ótica, mas os dois imediatamente disseram se tratar de um alienígena, é claro. Empoleirada em um grande galho a cerca de 50 pés de altura. E era como se aquilo estivesse nos observando. Outra coisa estranha é que depois de olhar para essa criatura por cerca de 10 minutos, percebemos que todos os sons noturnos da floresta que ouvimos antes pararam completamente. Quer dizer, o único barulho era a nossa conversa e as folhas sob os nossos pés. Os cabelos do meu pescoço se arrepiaram e eu tive arrepios quando percebi isso. Era como se algo estivesse completamente errado. E após cerca de 10 minutos parados ali, o que quer que fosse essa coisa começou a subir ainda mais na árvore, até que não podíamos mais ver nada. Nós nos aproximamos da base da floresta lentamente
e andamos em círculos com os nossos pescoços esticados para cima, tentando ver a tal coisa. Estava muito escuro, e as árvores estavam muito próximas para que pudéssemos ver o topo. Não ouvimos a criatura pular para outra árvore. Então presumimos que ainda estivesse lá. E foi aí que o mais assustador aconteceu. Agora, todos nós ouvimos aquele pedido de socorro de mulher, e aquela voz vinha de cima da árvore, ou seja, vinha do mesmo lugar onde estava a criatura. Estávamos todos assustados demais para continuar ali e acampar embaixo do que quer que fosse aquilo. Então juntamos as nossas coisas rapidamente e começamos a correr em direção à lua. E enquanto corríamos, ouvíamos risadas assustadoras e macabras. Eu não estou brincando. Depois de uns 5 minutos de corrida, estávamos de volta à trilha. E eu literalmente deixei cair a minha bolsa e xinguei em voz alta. Todos nós ficamos ali confusos, olhando em volta, tentando confirmar como nos perdemos se estávamos tão perto da trilha. O Kevin, que gosta de brincar, ele disse que talvez a gente tenha passado por alguns esporos alucinógenos e tenha imaginado tudo isso. Ele sempre diz isso porque é o mais medroso e prefere não encarar a realidade. Bem, eu duvido muito disso, mas o que quer que tenha acontecido parecia meio com uma dessas criaturas do folclore brasileiro, que aí vocês chamam de caipora e aqui chamamos de Wendigo. A criatura emitia aquela voz como se estivesse nos atraindo ou tentando nos confundir. A minha amiga Sara ainda acha que estávamos brincando com ela, por a princípio não ouvir a voz de mulher que ela dizia ouvir. Foi aquela coisa que vimos, imitando uma mulher? E como nos perdemos tão fácil perto da trilha? Bem, essa foi de fato a coisa mais estranha que já presenciei na floresta de Beria-Pineico. Ainda não temos uma boa teoria sobre o que vimos. Bem, pode não ter sido um alienígena, caipora ou mendigo, mas o que quer que seja, era humanoide e era 100% assustador. De alguma forma, era capaz de escalar uma árvore realmente grande com facilidade e sem fazer muito barulho. E também aquela coisa era capaz de imitar perfeitamente uma voz de mulher. Bem, eu adoraria ouvir qualquer teoria sobre o que pode ter sido a coisa. Alguém mais viu algo assim na floresta? Bem, um outro fato aconteceu no outono. E na época eu tinha cerca de 19 anos. O meu amigo, que mencionei acima, o Kevin, ele me mostrou um ponto nas montanhas do Apalache onde ficava uma caverna. Começamos a nos aprofundar nas cavernas, e se você sabe alguma coisa sobre a área, fique à vontade para pesquisar, pois todo o condado está repleto de sistemas de cavernas. Costumávamos manter um mapa de todas as cavernas que encontrávamos ou que poderíamos acessar. Algumas das cavernas que conheço são muito perigosas, e é um milagre nenhum de nós ter sido ferido. Além disso, há também cavernas tóxicas. Essa caverna era meio estranha, era grande, mas parte de mim hesita em chamá-la de caverna, pois a mesma era como uma espécie de saliência em um penhasco. Lá havia um túnel que você poderia sair na área traseira da mão esquerda se você se espremesse através do túnel. Já estive aqui 2 vezes com o Kevin, mas nunca encontrei outras pessoas pelo local. Nós também nunca exploramos completamente a área. E o que eu queria fazer era caminhar ao longo do cume para ver se havia alguma outra entrada.
O Kevin, ele nunca se interessou, porque achava o lugar chato e já tinha estado lá várias vezes antes, pois ali era especialmente o seu lugar preferido para fumar um chá. É assim que vocês chamam no Brasil. Exploramos a caverna e nada de anormal aconteceu. Mas como achei o lugar muito lindo, marcamos de voltar outro dia com o nosso amigo Jay. Então, outro dia, estávamos saindo. O Kevin, o Jay e eu. Eu consegui colocá-lo no trem da aventura em cavernas. Então sugeri que íamos dar uma olhada naquele lugar e caminhar ao longo do cume. Pegamos o carro de Jay e ele levou a sua arma. O Jay tinha 23 anos na época. Pegamos o carro dele e chegamos à estrada de cascalho. E quando entramos, uma pequena caminhonete estava saindo. Uma mulher mais velha, com aparência de vovó, estava dirigindo. Nós estávamos em um carro pequeno. O Jay era o motorista, e então não podíamos sair muito longe da estrada para não ficarmos presos. A velha não cedeu passagem e não nos deixou entrar. Mas depois de alguns minutos, ela finalmente cede passagem e puxa o carro para o lado o suficiente para nos deixar passar. A essa altura, eu gostaria de observar que, pelo que eu sabia, ninguém morava ali. Pelo menos nunca me disseram que morasse alguém ali. E não havia nenhum tipo de indício publicado sobre propriedade privada. E a estrada de cascalho não tinha nome. Pelo que sabíamos, era que as pessoas iam ali com frequência. E era perfeitamente normal estar ali. Jay, o Kevin e eu estacionamos o carro na curva e saímos. Verificamos o lado principal, onde havia um antigo incêndio, e começamos a caminhar ao redor da floresta do lado esquerdo. Bem, há 3 coisas dignas de nota. Encontramos uma peneira, não é incomum, pois as pessoas cavam em busca de pontas de flecha e cerâmica neste condado o tempo todo. Também sentia o cheiro distinto e medonho de medula óssea. Presumia que havia um animal morto. Porém, eu não conseguia encontrar nenhuma carcaça, mas o cheiro era muito forte. Imaginei que uma vez que os abutres são muito comuns nas áreas rochosas, deveria haver um ninho em algum lugar com uma carcaça. Encontramos uma corda ancorada em uma parte extremamente íngreme da montanha, onde não há pontos de apoio para escalá-la facilmente. Então, naturalmente, subimos na corda. No topo estava uma área plana, e de lá você pode subir um pouco mais alto em alguns outros níveis, mas não vai a lugar nenhum. A partir daqui, estávamos bem no alto, como 3 ou 4 andares, e podíamos ver claramente o carro estacionado lá de cima. E logo vemos uma caminhonete velha e diferente descendo a estrada de cascalho da entrada principal. A princípio, não pensamos em nada, até que a caminhonete parou um pouco na frente do nosso carro e um cara saía com um rifle. Ele desceu até o nosso carro e começou a olhar pelas janelas e examinar a área ao redor. Felizmente, ele nunca olhou para cima. E nesse ponto, nós nos agachamos e apenas observamos. Então, outro cara na caminhonete sai também com um rifle e grita: "Mike, os encontrou?" E daí o outro responde: "Eu não os vejo, mas vamos continuar procurando." Eles voltam para a caminhonete e dirigem pela estrada. E assim que eles sumiram de vista, nós 3 descemos o penhasco o mais rápido que podíamos e corremos para o carro. Nós decolamos e nunca mais voltamos. Bem, eu não tenho certeza se era propriedade privada,
ou alguma merda ilegal que eles estavam fazendo. Mas estou convencida de que eles estavam nos procurando e não hesitariam em atirar em nós. Parece que eles sabiam que estávamos lá, e parte de mim está convencida de que aquela senhora malvada tinha os avisado. Aqui no Kentucky, você vê notícias o tempo todo sobre pessoas levando tiros por causa de plantação de maconha no meio da floresta. E eu vi um canteiro de maconha na floresta, mas era bem perto de uma estrada principal. Talvez fosse propriedade privada e não sabíamos. Mas sabemos que as pessoas do campo podem ser absolutamente loucas. Boa noite.